preparei pra gente é pra gente conhecer quem nós somos em Deus. E eu acho que a gente vai dividir em duas partes. De hoje falar realmente quem nós somos em Deus, o que Deus quer e deseja pra gente. E na semana que vem sobre como isso se aplica na nossa vida prática, em termos práticos de autoestima, de autoconfiança, de autoaceitação. Porque a partir do momento que a gente se olha com os olhos de Deus, que é alguém que ama a gente profundamente, não tem como a gente seguir a nossa vida agindo de forma normal, sem se amar e aprender a olhar para si e falar, ok, eu sou assim, eu me aceito, e também é minha responsabilidade me tornar a melhor versão de mim. Como a Maju falou semana passada, que Deus ajuda ela a se tornar a melhor versão dela. E aí a gente vai falar sobre esses termos de autoconhecimento, autoconfiança, autoestima na semana que vem. E hoje vamos falar sobre a raiz disso, quem nós somos em Deus, qual o olhar dele pra gente, porque eu acho que tudo que a gente conversa na nossa sociedade no dia a dia tem algo que precede isso, que é em Deus. A gente precisa entender em Deus para entender como é que acontece na sociedade. A gente entende o lado do Criador para depois discutir o lado da criatura. Vou começar falando um versículo que eu recebi de uma das líderes minhas, porque eu vou gravar um vídeo sobre isso lá no Insta do GR Elas. Aliás, se você não conhece o Insta do GR Elas, vai lá ver, porque a gente fez um Insta para as meninas da igreja, e a gente posta coisa toda semana, vídeo de algum tema, amor e paixão, sentimentos, basicamente, tipo amor e paixão, medo, ansiedade, e eu vou falar sobre autoestima. Chama GR Elas. E aí eu vou gravar um vídeo falando disso para lá. Por isso que eu tenho estudado esse tema e eu vou falar com vocês semana que vem. E é muito legal, sério. E eu queria começar com um versículo que a minha líder me mandou enquanto a gente estava conversando sobre isso. Ela estuda bastante, então dá para conversar bastante com ela, é legal. E esse versículo diz assim, tá lá em 1 João. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Basicamente, o que esse versículo fala é assim, nós fomos predestinados a sermos filhos de Deus. Mas o Filho de Deus veio do mundo e o povo matou ele. Então, como que você e eu, que somos filhos de Deus, a gente espera que o mundo nos aceite e ache tudo lindo em nós? Isso não vai acontecer. Quanto mais perto de Jesus a gente chegar, mais vão olhar com olhares estranhos pra gente. A gente nunca vai atender as expectativas do mundo. Pode ser a pessoa perfeita. Ó, aqui tem 9 pessoas diferentes. Essas 9 eu tenho certeza que não agradam o padrão do mundo, em algum detalhe. Porque assim, a gente foi feito para ser filho de Deus. E o próprio Filho de Deus foi rejeitado. Então, a gente vai sofrer algumas rejeições. Por isso que é muito importante a gente entender quem a gente é em Deus e desenvolver esses autos que eu falei, autoestima, autoconhecimento, que basicamente o auto é quando se refere a nós, né? A gente olhar para nós mesmos, eu parar e olhar para a Stephanie e identificar as minhas qualidades, os meus defeitos, os meus sonhos. Só que antes disso, eu preciso olhar para Deus e perguntar quais são os seus sonhos para mim, quais são as qualidades que você colocou em mim para eu me descobrir através do meu Criador. E é isso que a gente vai falar aqui. Acho muito legal uma frase de um cara que eu não vou lembrar, mas ele é famosão no cristianismo, e eu não lembro o nome dele, mas na Bíblia diz que nós somos sal e luz da terra, ou seja, a gente dá gosto as coisas da terra e a gente ilumina as partes escuras. E ele fala assim, a Bíblia diz que a gente é sal, não caramelo. Então a gente não vai ser ingerido. Quando alguém coloca sal na boca, o que a pessoa tem vontade de fazer é cuspir. E é isso que vão fazer com a gente. Não vai ser uma coisa que você põe na boca e fala, ai, que ótimo. Então sempre as pessoas vão olhar pra gente e vão achar defeitos. E a gente vai ficar nessa guerra interna, eterna de um achar defeito no outro. Até todo mundo saber quem é em Cristo. Porque pensa, você não é melhor que ninguém, nem pior que ninguém. Você tem o seu lugar em Deus. Se todo mundo soubesse seu lugar em Deus, ia estar tudo certo. A Rebeca tá lá linda do jeito que ela é no Insta dela, mas eu tô no meu, do jeito que eu sou. Cada uma tem o seu lugar em Deus e uma coisa não influencia na outra.
seguro de si, e muitos dos problemas da nossa sociedade estariam resolvidos. E vou falar sobre isso baseado no livro do C.S. Lewis. Eu vou te contar basicamente uma historinha. Por que é uma historinha esse livro aqui que eu falei semana passada para vocês, C.S. Lewis? É de um cara ateu que participou da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, ele entendeu que não tinha como ele ser ateu. Ele era muito... Não tinha razão, não tinha como ser ateu. Era óbvio que Deus existia. Então, ele tentava criar algum jeito de fazer sentido na cabeça dele o fato de Jesus existir, porque ele sentia que essa fé existia, mas por ser ateu a vida inteira, algumas barreiras da cabeça dele ainda estavam lá. E eu sinto que a gente, às vezes, quando é cristão, também tem essas barreiras. Ai, desculpa. E ele fala uma historinha, basicamente, que é muito essencial para entender a importância de Cristo nas nossas vidas e quem nós somos em Deus. É a historinha que eu vou contar para vocês agora. É meio que uma metáfora que ele fez. Ele diz no livro dele, ele é muito inteligente, é a segunda vez que eu tô lendo esse livro. Tem coisas que eu ainda não entendi, tem coisas que provavelmente eu não vou entender, mas o que eu entendo é fantástico. Que basicamente existem dois tipos de vida. A vida bios, que é a vida biológica nossa. Essa palavra acho que vem do hebraico. E essa vida bios é a vida biológica, ou seja, a gente precisa comer, a gente tem instinto materno, o instinto de um animal por busca de alimento, a gente precisa tomar água, senão a nossa vida bios acaba, a gente morre. A gente precisa da vida bios. Mas ele tem um tipo de vida, que chama vida zoe. Essa palavra zoe que vem lá do hebraico ou do grego, não sei de onde ele tirou essa palavra, que eu já me esqueci. Significa uma vida espiritual. Eu, como um ser espiritual, eu tenho sentimentos, eu sinto amor, eu vejo beleza nas coisas. Isso não é bios, não é lógico, não é instintivo, mas tem em mim. E a explicação dele para a gente ter esses dois tipos de vida em nós é a gente ser criatura de Deus. Só que aí tem um dilema nisso, porque criatura, filho é outro, é aquilo que eu já falei com vocês. Quando um ser humano gera algo parecido com um ser humano, né? Que a gente já conversou. Então, eu vou gerar algo em mim. Eu vou gerar um bebezinho que é um ser humano. Quando Deus gera algo, ele gera algo que também é Deus. Exemplo, Jesus, filho de Deus. Mas quando a gente cria algo, que nem criaram esse copo não é um ser humano, ele é só uma criação. Então, ele diz nesse livro que a criação ela é muito mais cheia da vida bios do que a vida zoe, que é a vida espiritual. E assim somos nós. E nesse capítulo, ele basicamente fala que o mundo é como se fosse várias estátuas, esperando para serem despertadas para uma vida espiritual. E querendo ou não, uma hora ou outra na nossa vida, sendo cristão ou não, a gente chega nessa conclusão. A gente para e pensa, a vida é isso? É nascer, trabalhar, rir, chorar, morrer e acabou? E é essa questão que ele diz, a gente quando não conhece a vida zoe, que é a vida espiritual, a gente é mera estátua. A gente faz o que o nosso instinto manda fazer. Tô com fome, eu como, eu luto, eu sou egoísta porque eu quero os meus quereres. Então não importa a outra pessoa, eu não sinto amor, eu não sinto empatia, porque eu não tenho esse lado espiritual e sensível em mim. Então eu ajo por instinto, eu ajo por agir. Então é como se no mundo a gente fosse assim, um mar de estátuas, e aquelas estátuas que conseguem entender isso, buscar a vida zoe, que é essa vida espiritual, elas se despertam e se tornam de carne e osso. E são pessoas como eu e você, buscando a cada dia mais se deixar de ser estátua e ser uma mera pecinha do jogo para fazer parte das jogadas e ter um propósito e ter uma missão e ser alguém que a gente nasceu para ser. Então é basicamente isso que ele diz. A gente é um mar de estátua porque a gente não foi gerado de Deus, a gente foi criado por Deus, então a gente é uma criação e não um filho. Então a gente não tem esse lado espiritual. E ele usa também o exemplo de um soldadinho de chumbo. Se você pudesse, que nem no Toy Story, dar vida aos seus brinquedos e tornar o seu soldadinho de chumbo um soldadinho de carne e osso, o que ele ia fazer? Provavelmente, enquanto você torna ele um soldadinho de carne e osso e deixa de ser um soldadinho de chumbo, ele ia lutar contra isso. Porque ele ia falar, cara, eu tô morrendo, eu sempre fui um soldadinho de chumbo, eu
sou um soldadinho de chumbo e eu tô me desfazendo do chumbo para me tornar algo que eu não sei o que é. O que tá acontecendo? E ele provavelmente vai lutar contra isso. E a natureza espiritual lutando contra a natureza carnal, ou seja, vamos dizer, a natureza carnal dele é ser chumbo, um mero chumbo, agir por mero instinto, e a natureza espiritual é ele se tornar um homem de verdade, que sente compaixão e amor, e elas lutam entre si, porque para você desenvolver a sua espiritualidade, você tem que matar a sua carnalidade, o seu instinto, porque pensa, eu tô com meu sorvete aqui aos 3 anos de idade, chega uma criança, o meu instinto é enfiar o sorvete inteiro na minha boca para não dividir com a criança, porque é meu alimento, é minha comida. Mas a minha parte espiritual diz, tá tudo bem, eu posso dividir, eu posso ser empática. Então, uma luta contra a outra, e luta o tempo inteiro eu quero esconder minha comida dos outros e comer sozinha. Mas é essa luta, entendeu? Então, se a gente pudesse dar vida aos nossos brinquedos, provavelmente nesse processo de se tornar um homem, ele ia achar que ele estava morrendo. E aí, quando ele tivesse um coração de verdade, ele ia entender que aquilo era o que ele deveria ser desde o princípio. Que aquilo é vida de verdade. Que aquilo é o que ele nasceu para ser. Entende? E aí é isso que a gente vive, basicamente. A gente vive uma luta contra a nossa carne, o nosso espírito. A gente está tentando deixar de ser só gesso de uma estátua para ser alguém que pensa no outro, que ama e que tem um propósito, que tem uma função, mas ao mesmo tempo o nosso gesso está lutando para continuar sendo gesso, porque ele sempre foi assim. Ele não está acostumado a mudar. E eu acho muito engraçado isso, porque a Bíblia usa exatamente esse termo morte. Para seguir a Cristo, você deve morrer para si mesmo. Ou seja, para viver a vida do filho, você tem que matar o seu gesso e o seu chumbinho para passar a ser algo gerado em Deus, gerado no coração de Deus e não criado por Deus. Percebe a diferença? Quando a gente cria algo, aquilo vem da nossa cabeça. Quando a gente gera algo, aquilo é gerado no nosso coração. E nós somos filhos gerados no coração de Deus. E como que isso vai te fazer entender quem você é em Deus? É mais uma das formas de dizer a mesma coisa. O que adiantou Jesus ter vindo na Terra? Eu vou falar exatamente isso. Eu já falei 300 vezes de jeitos diferentes e eu vou falar mais uma vez de um jeito diferente. E alguma hora você vai encontrar um jeito de entender Jesus que vai ser único e exclusivo seu e que isso vai mudar a sua vida. Por isso a gente insiste na mesma coisa. Toda palavra que a gente tem para falar de Deus está nesse livro e só nesse livro. Então todas as milhares de pregações que você pode encontrar se baseiam nisso. E se não baseiam, está errado. Então a gente sempre vai ouvir a mesma coisa de vários ângulos. E isso é ótimo, porque cada ângulo é uma face do cubo que a gente descobre. Enfim, como Jesus tem parte nisso da gente deixar de ser soldadinho de chumbo e de ser estátua? Essa é a questão. Ninguém tinha matado o chumbo, ninguém tinha deixado de ser estátua. Então a ideia de Deus foi, então eu envio o meu filho para se tornar estátua de chumbo, e ele vai passar por esse processo horrível e doloroso de matar o chumbo e de quebrar o gesso para se tornar um homem de verdade. Então imagina, Jesus, ele assumiu esse papel pra gente, tá? Soldadinho de chumbo, vivendo assim com aquela mentinha fechada. Ele falou, não, eu vou me fazer chumbo. Deus, imagina que ele é Deus, tudo, ele é a criação de tudo, ele é o céu, ele é a terra, ele é o mar, ele é a estrela. E ele se reduziu a um soldadinho de chumbo por te amar e por me amar, para traçar o caminho mais difícil pra gente. Então ele falou, não, eu vou me fazer gesso, pedacinho de chumbo, para passar por esse processo doloroso de matar o gesso, de quebrar o gesso, de transformar o chumbo em carne, para eu mostrar para eles qual é o caminho. Isso, para quando eu concluir a minha missão, matando completamente o gesso e sendo completamente um homem de Deus, vivendo pela vida espiritual, eu facilite as coisas para ele, eu fale para eles, olha, se você quiser viver a minha vida espiritual, você não tem que passar por esse processo doloroso que eu passei de nascer, ser humilhado. Cara, Jesus passou por umas tragédias. A família dele não aceitava ele. Quando ele foi pregar na cidade dele, pra você ter noção, ele quase foi apedrejado. Jesus foi quase apedrejado.
Ele foi humilhado, ele foi espancado, ele foi crucificado dos piores jeitos possíveis, ele foi zombado. Aquele povo que estava gritando crucifica, crucifica, não era nada menos, nada mais do que os judeus pelos quais Jesus veio salvar, Jesus é o povo que estava gritando crucifica. Eu acho que aquilo deve ter dilacerado o coração dele muito mais do que a carne. Mas ele foi humilhado de todos os jeitos possíveis. E ele passou por esse processo doloroso para que hoje a gente pudesse simplesmente falar: eu quero a vida de Cristo em mim, sem ter que passar pelo processo de desconstrução dolorosa que ele passou. Eu vou ter que desconstruir, sim, eu vou ter que matar meu gesso, meu soldadinho de chumbo, sim, mas o processo mais difícil ele já fez por nós, ele já sofreu essa transformação. A gente só precisa aceitar e tomar a vida dele por nós. E a vida dele em nós vai naturalmente matando a nossa de futilidade. E eu acho legal nesse livro que ele falou, Jesus consolida o processo quando ele é crucificado. Ali ele acabou com tudo, com a carne dele, estava morto realmente. Mas desde o dia que ele nasceu, ele começou a ser morto. Ele teve que fugir quando ele tinha acabado de nascer, porque ele já queria ser perseguido pelo imperador da época. Ele foi humilhado desde criança, ele sempre negava essa vida bios. Jesus teve escolhas para se fazer igual a gente, ele era homem, ele devia ter escolhido ser egoísta ou não, pecar ou não, errar ou não, deixar o propósito ou não, e cada não que ele fazia era uma desconstrução no gesso e nesse chumbo para se tornar o homem que a gente deveria ser. Então foi um processo de morte lenta e dolorosa que Jesus passou por toda a vida dele, para nos ensinar que é possível, e ele se tornou alguém tão incrível e poderoso, porque, claro, ele era humano, mas ele também era Deus, e Deus escolheu passar por esse processo por nós, que hoje é simples, quando eu encaro com uma luta, com um não ou com um sim, que eu tenho que falar ajuda, ou fala, eu vou vencer em nome de Jesus, e só o nome dele tem poder para me fortalecer nesse processo de morrer para mim e nascer para Cristo. Acho que muita gente já ouviu isso, né? Morrer para mim e nascer para Cristo. E eu espero que nesse exemplo do soldadinho isso fique mais claro. Jesus, ele viveu uma vida Zoe, uma vida espiritual. E quando eu digo que eu vou morrer para mim, morrer para Cristo, significa que eu vou parar de olhar para as coisas desse mundo, eu vou parar de ser egoísta, de viver pelos meus instintos, eu vou aceitar a vida de Cristo em mim. E essa vida basicamente é aprender a amar, a ser empático, a ser como Jesus. E o mais importante disso, quando a gente deixa a nossa vida da Stephanie, eu passo a viver a vida de Cristo, eu tô deixando de ser criatura para me tornar filho. Porque eu tô deixando de viver como um soldadinho, eu tô me tornando um homem, eu tô me tornando algo que foi gerado no coração de Deus. E Deus tinha esse sonho pra gente desde tanto tempo que a Bíblia diz, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Ou seja, vocês foram predestinados a serem adotados, porque Deus te queria por perto. Aí você fala assim, Stephanie, se Deus me queria tanto por perto, por que ele já não fez eu tendo essa vida bios e essa vida Zoe junto em mim? E seria bem mais simples, eu não teria que passar por essa morte. E ele fala isso no livro, ele diz que provavelmente, não sei, é uma especulação, a gente tinha esses dois tipos de vida no jardim, lá quando Deus criou a gente. Mas ele deu o livre-arbítrio. E Deus, cara, Deus é tão bom. E ele, eu tenho certeza que Deus é Deus, porque não tem como alguém ser Deus e não ser esse Deus que a gente serve. Sério, o mundo ia estar destruído. Eu já falei isso aqui, mas tem um pastor que diz que se eu fosse Deus, eu seria o diabo. E é muito assim, porque qualquer pessoa que tivesse no lugar de Deus já teria acabado com o mundo. Que pensa, Deus ele era todo poderoso e dono de tudo, mas ele criou pessoas com livre-arbítrio. Ele basicamente olhou pra gente e falou: você tem o direito de me amar e de não me amar. Você tem o direito de me servir ou não servir. Você tem o direito de estar perto de mim e de não estar perto de mim. Mas eu vou deixar claro que, como eu te criei, eu sou a vida. E o que é longe de mim, consequentemente, é a morte, porque não me tem. O problema do inferno não é porque é horrível e que talvez você seja consumido por fogo e torturado. Eu não sei como é o inferno, talvez seja um lugar ótimo. Mas é um lugar ótimo sem Jesus. E se é um lugar ótimo sem Jesus, é um inferno. Porque não tem Jesus.
E o céu é um lugar incrível porque tem Jesus, é a casa de Deus, é a morada de Deus. E é basicamente isso que a gente esquece de pensar no Evangelho. Qualquer lugar onde Cristo está é o melhor lugar do mundo. Qualquer lugar que não tenha Cristo é o pior lugar do mundo. Seja no nosso coração, às vezes a gente entra em guerras tão intensas, a gente não vê ser humano que tá tão vazio de Deus, que faz coisas absurdas, que a gente fala, cara, essa pessoa tá sem noção, parece que não é mais humano. E ao vazio de Deus, o que isso causa é o pior estágio que a gente pode chegar. E Jesus deu a vida dele pra gente se tornar filho. E o que eu estava falando sobre o jardim, sobre por que Deus não criou a gente com esses dois tipos de vida, provavelmente a gente tinha, mas por causa do livre-arbítrio a gente falou assim, tchau vida espiritual, tchau Deus, quero seguir os meus caminhos sozinha, viver para minha carne, fazer as minhas vontades por um tempo é muito bom, até você descobrir que a tua carne está matando o seu interior. Para os outros também. A gente vê no mundo, todo mundo só dá patada nos outros e todo mundo está se ferindo o tempo inteiro. E aí a gente matou a nossa parte emocional e espiritual. E aí agora a gente vai ter que fazer o processo contrário, de matar a nossa parte carnal para que a espiritual volte a crescer. É como se você tivesse um jardim e você tacasse concreto em cima dele. Se você quiser que a planta volte a crescer e a germinar, você tem que tirar o concreto. É um processo difícil também. É uma desconstrução. E provavelmente é por isso que a gente teve que passar por esse processo de matar o nosso eu para viver a vida de Cristo, porque a gente teve a escolha lá atrás e a gente escolheu a escolha errada. Dá para ver pela sociedade que a gente fez as escolhas erradas, não sei inventário onde a gente está. Mas o mais lindo desse processo, que eu espero que vocês entendam, é o valor de Jesus, o quanto ele viu valor na nossa vida. Ele fez de tudo para que a gente deixasse de ser um mero soldadinho de chumbo. E a gente não é um mero soldadinho de chumbo. Cada um de nós tem um lugar em Deus. A gente é amada por Deus. A gente foi feita por Deus e ele não errou quando te fez. Às vezes eu olho para mim e eu falo, Jesus, o nariz você deve ter errado um pouco aqui, porque tem muito, não sei. E aí eu paro e penso, não, ele não errou, talvez eu não tenha olhos tão bons quanto o dele para ver beleza em mim, mas eu vou buscar me ver pelo olhar dele, porque eu tenho certeza que pelos olhos dele eu sou perfeita. Porque ele me criou assim, ele não errou quando me fez, ele não errou quando te fez. Se você está passando por alguma fase que você pensa, definitivamente não devia ser assim, talvez você esteja no lugar errado, na ocasião errada, que não é o teu propósito, a sua missão, mas sim tem algo que você nasceu para fazer e que não existe ninguém no mundo que vai fazer tão bem quanto você, porque você nasceu por um propósito. E essa é a maior questão de entender que quando a gente é filho, que a gente é um homem com coração e não um soldadinho de chumbo, porque Deus pega e diz, eu não tenho só futuro para você, que é o que um soldadinho ou uma estátua talvez tenha. Um futuro. Todo mundo tem um futuro. Qualquer coisa tem um futuro. Até esse copo tem um futuro. O Luan Santana tem um futuro. Mas ele olha pra gente e diz, eu não tenho só futuro, eu tenho propósito, eu tenho missão. É algo que você vai fazer na Terra que pode mudar a história de uma nação inteira. É algo que você pode fazer na Terra que vai mudar a vida de milhares de pessoas. Que nem aquele filme Efeito Borboleta, que fala que o bater das asas de uma borboleta aqui pode estar causando um tsunami do outro lado do mundo por causa das ondas e das frequências. Você tem um impacto imenso no mundo. E aí é meio que, assim, né, nítido e claro que às vezes o inimigo tenta lançar pensamentos como você não serve pra nada, por que você existe? Desiste da sua vida, por que não de baboseira assim? Por quê? Porque ele sabe que você tem um papel essencial para transformar o mundo num pedacinho do céu. E ele não quer isso, definitivamente. Então ele tenta te induzir a você a pensar que você é o que você não é. E é por isso que é essencial a gente saber quem a gente é em Deus e nos olhar com os olhos de Deus. Que nenhum pai deve olhar para o filho, sabe? E fala, tipo, cara, um pai deve, não sei, eu não tenho um filho, mas um pai deve olhar para um filho e deve ter sonhos muito, muito grandes. Às vezes aquela criança pensa, eu só quero ganhar no brinquedo. E aquele pai tá pensando, mas o brinquedo vai ensinar ele a se tornar um ser humano melhor. Então é a mesma coisa, a gente, Deus. Ele tem sonhos maiores, planos maiores. E esse processo do cristianismo, às vezes, tem que abrir mão de si, tem que abrir mão da parte biológica, que quer o que quer, porque quer e tem que ser do jeito que quer, na hora que quer.
Sim, porque a gente tem que se tornar mais humano, e às vezes ser humano é abrir mão de nós para ajudar alguém que precisa mais naquele momento, é abrir mão dos nossos sonhos para viver os sonhos de Deus, que são propósitos maiores, e é se olhar com esse olhar de Deus para nós. Por isso que tem tanto a ver com autoestima, autoaceitação, que a gente vai falar na semana que vem. Então, é isso que eu queria dizer para vocês e deixar. A gente vai falar mais sobre isso semana que vem, mas deixar essa oração para vocês. Sempre que você for orar, ora, sabe? Jesus, me ajuda a me ver com os olhos que você me vê. Jesus, quais são os planos que o Senhor tem para mim? O Senhor, quando me criou, criou por quê? Quais são os seus planos? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus propósitos? Tenho certeza que o dia que Jesus te der uma pincelada de um sonho que ele tem para você, o resto desmorona, porque é algo tão lindo e grande que dá vontade de largar tudo. Porque ele te amou e ele te deu uma vida nova, uma vida melhor. Ele abriu mão da vida dele para que você pudesse viver uma vida não de estátua, não de soldadinho de chumbo, mas uma vida com um coração que pulsa, que arde por Jesus, que sente amor, que sente piedade. E é muito triste a gente ver pessoas que têm a oportunidade de nascer para Cristo, vivendo como soldadinhos de chuva, egoísta, não sente compaixão, não sente misericórdia, não sente dor, não se coloca no lugar do outro e abre mão do maior prazer que a gente tem de ser como Jesus é. Bom, vou falar aqui o que eu acho. Eu acho que é o que a gente está falando. Jesus é top, é bem isso. Jesus, ele nos vê tanto como filho que ele não quer ver a gente quebrar a cara. Sabe quando você conhece uma criança e é aquela criança chata, filha da mãe chata, e você vê que a criança tá prestes a cair na piscina? Aí você fica olhando assim, mas você fala, que preguiça de avisar. Aí você olha pra mãe, você olha pra criança, e fica tipo, que pena, né? É assim seria se Deus não nos amasse, mas quando a gente gosta de uma criança, a gente já grita, sai daí, olha lá, moça, vai cair na piscina, que não sei o quê. É assim que Deus faz com a gente, ele nos alerta, ele nos corrige, porque ele quer o melhor pra gente, não quer que a gente morra afogado. Isso demonstra como ele nos adotou realmente como filhos, né? Porque ele nos corrige como se a gente fosse filho dele, e isso é ótimo. Às vezes é até bom falar, Jesus, me corrige, que se eu estiver fazendo coisa errada, é bom que você me corrija, para não quebrar a cara lá na minha frente, né? É basicamente isso. Que essa semana a gente possa orar e buscar se conhecer em Deus. Falar, Deus, me ajuda a me ver com seus olhos, me ajuda a ver as pessoas com seus olhos. É muito incrível quando você pede para ver as pessoas com os olhos de Deus. Eu oro a isso há uns, sei lá, desde que eu conheço Jesus há uns 10 anos. Para eu sentir pelas pessoas o amor que Jesus sente por elas. E, cara, é impressionante, mas eu amo muito fácil as pessoas, é muito fácil amar as pessoas. O Du tá de prova, a Isa tá de prova, eu gosto muito das pessoas muito rápido. Eu olho pra alguém e já fico, ai, que pessoa legal, já amo, porque é como se eu olhasse para elas com o olhar de Jesus e aí meu coração fica derretido pelas pessoas, assim como Jesus se derrete por nós. E é muito bom ver isso, porque você pensa, caraca, se eu tô sentindo esse pouquinho de amor, imagina o tamanho real do amor de Jesus por aquela pessoa. Real, ele entregou a vida dele por isso. Você começa a ter noção e parâmetro das coisas, sabe? E é muito lindo quando a gente entende o nosso lugar em Deus. Muitas das crises acabam. Eu sei que o meu lugar em Deus, eu não sou melhor que ninguém, então eu não posso ser soberba, mas eu também não sou pior que ninguém. Ninguém precisa pisar em mim, não preciso aceitar ser tratada mal, ser desrespeitada, porque eu tenho o meu valor em Cristo. E tá tudo certo. É isso aí que a gente precisa entender. O versículo que eu vou deixar, na verdade, é um capítulo, mas ele é bem curtinho. É esse 3 aqui. Isso é essa aqui. Colossenses 3, que é instruções para um viver santo. Tem coisa aqui que você vai ler que você não vai gostar, não, mas é isso aí. Você precisa matar o chumbo. E para matar o chumbo, vai ter que lutar contra o chumbo. Mas fala aqui que não pode mentir, que não pode ser uma pessoa ruim, né? Enfim. Você vai ler e vai se identificar. Igual todo mundo que lê e fala, ai, Jesus. Mas é bom pra gente entender qual é o nosso chumbo. O soldadinho tem o chumbo dele. Nós, como humanos, temos a nossa carcaça ruim que a gente tem que tirar de nós. Vamos orar, então. Não fica aí me olhando com cara de, olha, Estel, orando, ora comigo, tá bom?
Amém, Jesus. Senhor, nós nos colocamos na sua presença nessa noite. Te agradecemos por esse tempinho, essa meia horinha que o Senhor esteve conosco, nos ensinando, nos ajudando e nos aprofundando em Ti, Jesus. Nós te damos toda a honra e toda a glória por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós somos eternamente gratos pelo Teu sacrifício, por ter feito a pior parte, por ter tomado o jugo mais pesado para que a gente tivesse um fardo leve, para que a gente tivesse salvação e vida em Ti, vida de verdade, como o Senhor diz na Sua palavra, vida em abundância, Senhor. Nós te agradecemos do fundo do nosso coração e a gente entrega a nossa vida em tuas mãos, a gente se rende para matar o nosso eu e viver para ti, Jesus. Eu peço que nessa noite, nessa semana, o Senhor venha trabalhar profundamente nos nossos corações para nos ensinar, nos enxergar com os seus olhos. Eu sei que o Senhor olha para a gente e tem pensamentos bons e tem sonhos altos e que isso venha se manifestar no nosso coração para que a gente sinta o seu amor. Que essa semana, Jesus, não seja uma semana normal, mas que ao olhar para as pessoas a gente possa sentir o seu amor por elas, que o seu amor queime em nossos corações, revela para nós os teus planos, os teus sonhos, porque a gente crê que são maiores que os nossos, papai. A gente entrega a nossa vida em tuas mãos e te glorifica e te exalto por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a semana de vocês e estejam sensíveis para isso, tá? Para vocês sentirem o amor de Deus pelas pessoas, por si mesmo e para nos detalhes que Deus colocou em você. Deixe o seu coração sensível. Se você endurecer seu coração, aí Deus não arromba a porta, ele só bate. Então, abre a porta para ele, que eu creio que vai ser uma semana que vocês vão sentir coisas muito especiais no coração de vocês.